Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Revolução Cubana. Revolução Cubana. Antecedentes, desenvolvimento e conclusão. A Revolução Cubana foi um evento histórico que ocorreu em 1959, resultando na derrubada do regime ditatorial de Fulgêncio Batista e no estabelecimento de um governo socialista em Cuba. Liderada por Fidel Castro e Che Guevara, a revolução teve como objetivo principal a conquista da independência, igualdade social e justiça para o povo cubano. A revolução teve um impacto duradouro na política e na sociedade cubana, transformando o país em um Estado socialista e alterando as relações com os Estados Unidos e outros países. Antecedentes da Revolução Cubana. Ditadura de Fulgêncio Batista. Cuba era governada por uma ditadura liderada por Fulgêncio Batista, que assumiu o poder em um golpe militar em 1952. O regime de Batista era corrupto, repressivo e favorecia interesses estrangeiros em detrimento da população cubana. Desigualdade social e econômica em Cuba. Cuba enfrentava problemas de desigualdade social, com uma grande disparidade entre uma elite rica e uma maioria empobrecida. A economia, baseada na monocultura da cana-de-açúcar, estava concentrada nas mãos de poucos. Desenvolvimento da Revolução Cubana. Movimento 26 de julho. Em 1953, Fidel Castro liderou uma tentativa fracassada de tomar o quartel de Moncada, marcando o início da luta armada contra o regime de Batista. Após ser preso e posteriormente anistiado, Castro exilou-se no México e organizou um grupo de guerrilheiros conhecido como Movimento 26 de Julho. Guerrilha na Sierra Maestra. Em 1956, Castro e seus guerrilheiros desembarcaram em Cuba e iniciaram uma guerrilha na Sierra Maestra. Gradualmente, o movimento ganhou apoio popular e conseguiu expandir sua influência. Queda de Fulgêncio Batista. Em 1959, a pressão militar e popular sobre o regime de Batista se intensificou, levando à sua fuga do país no final do ano. Raúl Castro assumiu o poder e estabeleceu um governo socialista em Cuba. Conclusão da Revolução Cubana. Consolidação do governo socialista. Após a Revolução Cubana, Fidel Castro implementou reformas socialistas, nacionalizou empresas e estabeleceu relações próximas com a União Soviética. O sistema político e econômico cubano passou a ser baseado no marxismo-leninismo. Embargo dos Estados Unidos a Cuba. Em resposta às medidas socialistas adotadas por Cuba e à nacionalização de empresas americanas, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico e político à ilha, que persiste até os dias atuais. Legado e influência regional. A Revolução Cubana teve um impacto significativo na América Latina, inspirando movimentos revolucionários e governos socialistas em outros países da região. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Revolução Cubana. Revolução Cubana. Antecedentes, desenvolvimento e conclusão. A Revolução Cubana foi um evento histórico que ocorreu em 1959, resultando na derrubada do regime ditatorial de Fulgêncio Batista e no estabelecimento de um governo socialista em Cuba. Liderada por Fidel Castro e Che Guevara, a revolução teve como objetivo principal a conquista da independência, igualdade social e justiça para o povo cubano. A revolução teve um impacto duradouro na política e na sociedade cubana, transformando o país em um Estado socialista e alterando as relações com os Estados Unidos e outros países. Antecedentes da Revolução Cubana. Ditadura de Fulgêncio Batista. Cuba era governada por uma ditadura liderada por Fulgêncio Batista, que assumiu o poder em um golpe militar em 1952. O regime de Batista era corrupto, repressivo e favorecia interesses estrangeiros em detrimento da população cubana. Desigualdade social e econômica em Cuba.
Cuba enfrentava problemas de desigualdade social, com uma grande disparidade entre uma elite rica e uma maioria empobrecida. A economia, baseada na monocultura da cana-de-açúcar, estava concentrada nas mãos de poucos. Desenvolvimento da Revolução Cubana. Movimento 26 de julho em 1953, Fidel Castro liderou uma tentativa fracassada de tomar o quartel de Moncada, marcando o início da luta armada contra o regime de Batista. Após ser preso e posteriormente anistiado, Castro exilou-se no México e organizou um grupo de guerrilheiros conhecido como Movimento 26 de Julho. Guerrilha na Sierra Maestra. Em 1956, Castro e seus guerrilheiros desembarcaram em Cuba e iniciaram uma guerrilha na Sierra Maestra. Gradualmente, o movimento ganhou apoio popular e conseguiu expandir sua influência. Queda de Fulgêncio Batista. Em 1959, a pressão militar e popular sobre o regime de Batista se intensificou, levando à sua fuga do país no final do ano. Raul Castro assumiu o poder e estabeleceu um governo socialista em Cuba. Conclusão da Revolução Cubana. Consolidação do governo socialista. Após a Revolução Cubana, Fidel Castro implementou reformas socialistas, nacionalizou empresas e estabeleceu relações próximas com a União Soviética. O sistema político e econômico cubano passou a ser baseado no marxismo-leninismo. Embargo dos Estados Unidos a Cuba. Em resposta às medidas socialistas adotadas por Cuba e à nacionalização de empresas americanas, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico e político à ilha, que persiste até os dias atuais. Legado e influência regional. A Revolução Cubana teve um impacto significativo na América Latina, inspirando movimentos revolucionários e governos socialistas em outros países da região. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br